Boa noite, boa noite. Boa noite, geral, boa noite. Estamos aqui à procura da alegria de todos vocês, porque o riso é o alimento do espírito, mas o riso é o ar que nos faz viver. O que pode existir de mais lindo do que o sorriso de uma criança nos dado de presente? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, em paz. E hoje passando para contar a história desse cara aí que a gente terminou de ouvir a voz dele aqui ao fundo, Chico Anísio. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades para você. E será que existe alguma... Convidar você a inscrever-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscreva-se. Aqui, ó. Depois você vem aqui no sininho para ativar para todas as notificações, para cada uma publicação nova, vocês serem avisados tanto aqui como lá na comunidade aqui, ó. Depois você vai lá, deixa uma sugestão de vídeo. Obrigado pelos comentários de vocês, pelas belas visualizações. E deixa lá um joinha para o YouTube recomendar a mais pessoas. Aqui, ó. Aqui nessa mãozinha para cima aqui, ó. Isso posto, vamos à nossa história de hoje, que é do Chico Anísio. Vamos ouvir um pouco mais da voz dele? Ele leva o tombo na rua hoje. E amanhã ele ri desse tombo. Ainda mais que nós rimos. Nós rimos quando nasce um filho, o riso da felicidade. Rimos quando um filho é aprovado no vestido. Pois é, isso é o Chico Anísio, fazer hoje a história desse grande humorista, mestre do humor. Ele que nasceu no Ceará, seu nome, Francisco Anísio de Paula de Oliveira Filho. Nasceu em Maranguape em 12 de abril de 1931. Num dia de domingo, a sua mãe disse que quando ele nasceu por volta das 5 da manhã, os pássaros foram cantar numa árvore que tinha de frente à janela. Ela sabia que a partir dali seria tempos de glória, tempos de alegria. Mas, porém, ele viveu no Ceará até o final da década de 30, quando teve que ir ao Rio de Janeiro, por conta de um problema que aconteceu na empresa de ônibus do seu pai, que toda a frota de ônibus pegou fogo e o pai teve que mandar a família para morar no Rio de Janeiro. E lá moraram nas pensões e passaram dias difíceis, muito difíceis, enquanto o pai de Chico Anísio ficou aqui no Ceará construindo estradas para conseguir uma vida melhor. E Chico Anísio falece em 23 de março de 2012, aos 80 anos, prestes a fazer 81 anos, pois ele sempre gostou de brincar, sempre gostou de fazer brincadeiras. E por incrível que pareça, ele queria ser advogado ou jogador de futebol. Chegou treinando no Fluminense. No dia mesmo que ele foi fazer o teste da Rádio Guanabara, ele competiu nada mais, nada menos que com Silvio Santos, um gigante da comunicação brasileira, né? Chico Anísio ficou em segundo lugar. Primeiro lugar foi o jovem senhor Abravanel, Silvio Santos. Depois ele viria trabalhar na Rádio Guanabara, ficou lá, fez diversos trabalhos, né? Ele que é radioator, escritor, humorista, compositor, pintor, roteirista, produtor, locutor de rádio, comentarista esportivo, advogado e muitas outras coisas. Mas, porém, ele se especializou mesmo foi no humor. Ele que começa a sua carreira propriamente dito em 1948. Ele que foi radionovelista, né? Ele que fez vários textos, fez cerca de entre 200 a 220 personagens, imitações, onde o Coalhada, né, que era muito conhecido, que era um personagem muito criativo dele. Ele que trabalhou com Renato Moço, Paulo Gracino, Grande Otelo, Costinha. Essa foi só a escola dele. Ele que trabalha na Rádio Guanabara, Rádio Marique Veiga,
Rádio Clube do Brasil e Rádio Clube de Pernambuco. Ele que em 1950 comenta a Copa do Mundo para a Rádio Guanabara. E ele chega à televisão devido ao seu grande destaque na escolinha do professor Raimundo. Ele chega na televisão no programa Noite de Gala, de 1957, na TV Rio. Posteriormente, ele vai para a TV Globo, 1968, onde fica até 2012. Mais de 40 anos de carreira. Lá ele apresentou muitas coisas. Escolhido professor Raimundo, Chico e Sil, Chico Total, Chico... fez várias personagens para o Zorra Total, ator de filmes, atuou pela última vez, foi em 23 de abril de 2011, fazendo a personagem Salomé, de Mulher para Mulher, no Zorra Total, que foi o período que a Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil a primeira vez. Ele que é contemporâneo de grandes artistas, né? De Renato Aragão, Silvio Santos que ainda está aí, de Lúcio Mauro Filho. Ele que tem vários casamentos. A mais conhecida é a Zélia Cardoso de Mello, que foi ministra da Economia. Tem vários filhos, tem o Bruno Mazeu, tem o seu Molho de Paulo, acho que é assim. Então, fazia o seu boneco, tinha Nísio Neto, Rodrigo e Vitória. Ele foi casado também com Alcione, com Regina Chaves. Depois eu passarei aqui para fazer falando sobre os casamentos dele. E em 1990 ele foi convidado a comentar a Copa do Mundo da Itália na Globo, devido ao seu grande personagem icônico chamado Coalhada. Chico Anísio, que fez inúmeros shows, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ele que sofreu de depressão. Um dos filhos diz que ele, de certa forma, era hipocondríaco, mas essa última ele nunca assumiu o que era. Ele que desde 2009 vinha padecendo de problemas de saúde, né? Em 2009 ele ganha o prêmio mais alto da cultura brasileira, o Grêmio Cultural, né? O título mais alto da cultura brasileira, pelo Honra ao Mérito à Cultura, conhecido como mestre do humor. Ele jamais esqueceu sua terra natal. Ele pediu para ser cremado e um dos seus últimos desejos era que suas cinzas fossem jogadas lá no Projac, nos estúdios Globo, e o resto das cinzas fosse enviado ao Ceará para jogar lá em Maranguape. Ele que mantinha um blog desde dezembro de 2007 até outubro de 2010, lá no Jornal Globo. Ele foi internado a primeira vez, 2 de dezembro de 2010 a 21 de março de 2011. E no início de fevereiro de 2012 foi diagnosticado que ele estava com problema de pulmão, onde ele se interna em 21 de março e 23 de março. Ele nos dá adeus. Mas o Chico Anísio tem livros lançados, vários discos, como a música Safada do Vando, é a composição de Chico Anísio e Vando. E inúmeros personagens, discografia, bibliografia e muitas outras coisas. Obrigado pela audiência de todos os amigos e vamos ouvir um pouco mais de Chico Anísio, fazendo o seu humor muito belo. Esclarecer para a opinião, enfim, pública, né, que já está mais do que na hora de pararmos com esse apedrejamento cultural que está sofrendo